Olá, gente, tudo bem? Retomando o nosso conteúdo desse terceiro bimestre, que vai ser ginástica, e retomando também o que a gente teve como conhecimento da última aula, que foi aparelho locomotor. O aparelho locomotor, de forma geral, ele tem como função o movimento humano, e ele é integrado por três sistemas do corpo humano: o sistema esquelético, o sistema articular e o sistema muscular, certo? Para a aula de hoje, eu começo com o que é ginástica. Ginástica é uma prática corporal. É uma prática corporal pertencente à cultura corporal, certo? O que é cultura corporal? Cultura corporal é o conjunto de práticas corporais que a educação física estuda, certo? Para conceituar qualquer prática corporal é uma tarefa muito complicada. Por quê? A prática corporal ela evolui com a vivência humana. E a vivência humana e como o homem percebe a sociedade, ela está em constante mudança. Com isso, a prática corporal ela também sofre muitas mudanças ao longo da história. Para que a gente possa ter um conceito, pelo menos para a gente se basear, eu vou trazer para vocês, mas esse conceito ele não consegue abarcar toda a amplidão, vamos dizer, a amplitude da ginástica, certo? Mas para a gente ter um ponto de partida, a ginástica ela pode ser entendida como qualquer ação repetitiva ou modalidade, seja competitiva ou não, que tenha como objetivo o aperfeiçoamento físico e mental. A gente não consegue dissociar o corpo da mente. E ou melhoria das capacidades físicas, que pode ser realizada através de aparelhos ou não. O que seria a capacidade física que tem aqui no nosso conceito de ginástica? Qualquer habilidade humana que pode ser treinada, que pode ser melhorada. Ou seja, então a ginástica é uma prática repetitiva que tem como objetivo a melhoria do corpo e da mente e ou melhoria de uma capacidade física, melhoria de uma habilidade humana ou treinamento de uma habilidade humana, certo? Para a gente entender como a ginástica ela chega na nossa fase da história, é interessante que a gente entenda os contextos históricos passados. Por exemplo, como que o homem vivenciava a ginástica na pré-história? Ele não vivenciava a ginástica de uma forma sistematizada. Ele vivenciava a ginástica pelo instinto, pela necessidade, pela sobrevivência. Como assim, professor? O homem da pré-história ele tinha que caçar, correr, subir em árvores, nadar. Então, ele fazia isso todos os dias, como forma de sobrevivência. Então, essa repetição desse ciclo de movimentos, de atividades, isso pode ser caracterizado como ginástica, mas de forma instintiva e intuitiva, certo? Na antiguidade, a ginástica ela ganha contornos para preparação guerreira, possibilidade de beleza, como a gente tem até hoje, celebrações festivais religiosos e também disputa de jogos. Os principais expoentes da ginástica na antiguidade é a Roma, a Grécia e o Egito, certo? Na Idade Média, a gente vai ter uma quebra da ginástica, vamos dizer assim. Por quê? Porque a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela comandava a sociedade. E para a Igreja Católica, qualquer avanço científico, literário, artístico e até mesmo da prática da ginástica era visto como ruim para ela e para a sociedade. Então, ela proibia a prática da ginástica. Mas a própria Igreja Católica, depois de um tempo, visualiza que a prática da ginástica em si, ela poderia ser benéfica para ela. Como assim? A Igreja Católica, ela organizava expedições chamadas de cruzadas para tentar tomar a Terra Santa, que hoje a gente conhece como Palestina, certo? Então, para essas expedições, os guerreiros utilizavam da ginástica como forma de preparação militar, beleza? No Renascimento e na Idade Moderna, a gente tem uma retomada pela produção científica, artístico, cultural, literária e também da cultura de movimento, da prática da ginástica, beleza? Então a gente tem essa retomada e a ginástica agora, ela passa a ser um agente da educação, um fator ligado à saúde
e formador da moral, certo? Na Idade Contemporânea, que é teoricamente a grande era histórica que a gente está inserido, quando a gente retoma, quando a gente fala da nossa era, a gente fala mais de atualidade, mas a Idade Contemporânea, ela traz uma maior e melhor sistematização da ginástica. Um importante movimento para isso foi um movimento ginástico europeu. O que foi isso? O mundo passou por grandes transformações, entre elas guerras. Então, alguns países europeus viram na ginástica uma forma de afirmação do patriotismo e da defesa da sua nação. Então, para o movimento ginástico europeu, a ginástica cresceu bastante porque ela era usada como ferramenta ideológica, certo? Ela era voltada para a preparação militar da população, tornar a população mais saudável, tornar a população trabalhadora, porque se ninguém fica doente praticando ginástica, logo as pessoas vão ser mais produtivas. Então até aí a gente também tem a influência do capitalismo na prática da ginástica, certo? Que essas práticas do movimento ginástico europeu, elas influenciam a ginástica até hoje. Uma prática de 200 anos atrás influenciam a ginástica até hoje, certo? E como a gente vai entender ginástica de uma forma bem tranquila, de uma forma bem ligada ao que a gente trabalhou com o aparelho locomotor? A gente vai entender através dos padrões de movimentos. O que são padrões de movimentos? Quando eu levanto a minha mão, o meu braço, o meu antebraço, eu estou trabalhando um conjunto em cadeia de músculos, de grupos musculares, certo? Então, eu nunca trabalho um músculo de forma isolada. O padrão de movimento, ele fala sobre isso. O padrão de movimento nada mais é do que o conjunto de movimentos de vários músculos ou grupos musculares para desempenhar uma ação. Por exemplo, se eu tiver que levantar da cadeira, eu vou estar utilizando a parte posterior, a parte anterior, vou estar utilizando a articulação do quadril, do tornozelo, do joelho. Então isso são padrões de movimentos. Os padrões de movimentos, eles são divididos para 3 regiões do corpo. Membros superiores, com empurrar na horizontal e na vertical. Membros puxar na vertical e na horizontal, para membros superiores ainda. Para membros inferiores, vamos ter as dominâncias do quadril e dominâncias do joelho. E para o centro do corpo, a gente vai ter exercícios, não necessariamente movimentos, exercícios de estabilização e fortalecimento, certo? Isso é como a gente vai entender a ginástica e eu vou demonstrar para vocês de uma forma bem rápida para que vocês entendam o que é o padrão de movimento, o que é o empurrar e puxar na vertical e na horizontal e o que são as dominâncias de quadril e de joelho. E os tipos e funções de ginástica que a gente tem hoje na atualidade. Eu separei alguns tipos e algumas funções da ginástica aqui, podem ter várias outras, mas as mais famosas que a gente tem hoje. O yoga, ou a yoga, pilates, musculação, treinamento funcional, aulas coletivas e crossfit. A yoga nada mais é do que um princípio filosófico, um princípio espiritual que se liga à atividade física. A parte da yoga que se liga à atividade física é chamada de Hatha Yoga. Hatha Yoga, certo? O Pilates foi um método desenvolvido por um professor de educação física chamado Joseph Pilates, que constitui no fortalecimento do corpo. Mescla um conjunto de exercícios que envolve alta flexibilidade, força e controle corporal. A musculação vai ser uma prática que envolve pesos livres, máquinas específicas e o peso do corpo voltado para a hipertrofia. Geralmente a capacidade física em que a gente trabalha vai ser resistência e força. O treinamento funcional, ele mescla vários tipos de treinos, várias capacidades físicas no mesmo exercício, bem como vários grupos musculares para o mesmo exercício. E o treinamento funcional, ele é interessante porque ele se liga a tornar a pessoa preparada para a rotina diária, certo?
Aulas coletivas como zumba, step, aulas de dança, tudo isso mesclando vários tipos de treinamento em aulas conjuntas e coreografadas, e a gente também vai ter o CrossFit. O CrossFit, ele mistura ginástica, atletismo e outras modalidades com uma sistemática de alta intensidade, certo? É basicamente isso o que a gente tem como ginástica de forma contextualizada e ginástica na atualidade. Eu vou trazer um outro vídeo para vocês mostrando um pouquinho sobre padrões de movimentos, beleza? É isso aí. Tchau, tchau.